Antes de falarmos com Deus, quero te convidar a refletir. Quando olhamos para uma sala cheia de pessoas, podemos imaginar que todos estão bem, vivendo em paz e harmonia. Mas a verdade é que, por trás de cada rosto, existe uma história silenciosa. Muitos estão travando batalhas invisíveis, lutas emocionais, espirituais, interiores. Nem sempre é com dinheiro, saúde ou relacionamentos. Às vezes, é algo mais profundo, escondido no espírito. A vida não é apenas sobre circunstâncias externas. Enfrentamos perdas, doenças, dores, mas existe um conflito silencioso que mora dentro de nós, a luta entre a carne e o espírito. Todos enfrentam isso, mesmo aqueles que aparentam força. Em Gálatas 5,17, a palavra revela que o espírito e a carne se opõem entre si. Um deseja as coisas de Deus, o outro busca o que afasta dele. Esse combate acontece diariamente dentro do coração de quem crê. A carne deseja o que é passageiro: orgulho, inveja, desejo, vaidade. Já o espírito clama por oração, humildade, amor, pureza e comunhão com Deus. E assim nasce o conflito. O espírito anseia por intimidade com o Senhor, mas o corpo se distrai, se cansa ou se acomoda. Essa resistência não é casual, é uma guerra espiritual. E muitos nem percebem que estão sendo vencidos aos poucos por hábitos e distrações. Comente "Glória a Deus" se você quer viver no espírito. O inimigo deseja que você ignore essa batalha interior. Ele quer que você acredite que suas distrações, preguiça ou instabilidade espiritual são apenas características da sua personalidade, mas não são. Esses são os campos de guerra onde sua fé está sendo fortalecida ou silenciada. A cada escolha que fazemos, nos aproximamos ou nos afastamos de Deus. E a grande pergunta é: o que você tem alimentado mais, a carne ou o espírito? A resposta para vencer essa guerra está na palavra. Em Gálatas 5:24-25, aprendemos que aqueles que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Isso significa que não podemos permitir que os sentimentos, tentações ou vontades do corpo determinem nossas ações. Precisamos render tudo ao Senhor. Crucificar a carne não é fácil, é doloroso, exige renúncia, mas é nesse processo que a transformação verdadeira acontece. Pense na cruz, um instrumento de dor e morte. Paulo usou esse símbolo para nos mostrar que dizer não à carne é um ato de entrega radical. Matar o orgulho, a vaidade, a ira, a cobiça, não é simples, mas é essencial. Não se trata de ser perfeito, mas de buscar a santidade. Não é a ausência de quedas, mas uma decisão de levantar e continuar seguindo Jesus. Se você deseja vencer essa luta interior, escreva nos comentários: "Quero viver no Espírito". O Espírito quer orar, buscar a presença de Deus, mergulhar na palavra. Mas o corpo diz que está cansado, lembra de tarefas pendentes, tenta distrair com redes sociais, séries ou qualquer outra coisa. Não é coincidência. Existe uma resistência constante porque o que edifica o espírito incomoda a carne. E quanto mais alimentamos a carne, mais fraco o espírito se torna. Por isso, precisamos escolher diariamente qual voz vamos seguir. O inimigo sabe que não precisa destruir você diretamente. Basta fazer com que você ignore os pequenos desvios. Ele transforma distrações em hábitos e hábitos em prisões. A carne começa a dominar quando damos espaço a ela. Por isso, precisamos vigiar. Não se trata apenas de grandes pecados, mas das pequenas concessões que enfraquecem a nossa conexão com Deus. São esses detalhes que determinam se estamos crescendo ou morrendo espiritualmente. A vitória espiritual começa quando negamos a nós mesmos, quando dizemos não ao que parece inofensivo, mas nos afasta do Pai.
Cada vez que você escolhe orar mesmo cansado, ler a Bíblia mesmo sem vontade, adorar mesmo em meio à dor, você está crucificando a carne. E é aí que o Espírito Santo começa a agir com poder. Se você entende essa luta e quer vencer, comente agora: minha força vem do Senhor. Crucificar a carne é uma decisão diária. Não é algo que fazemos uma vez e pronto. A cada dia, enfrentamos desejos, pensamentos e emoções que tentam nos afastar da presença de Deus. A cruz não representa conforto, mas morte. Morte do ego, das vontades, da teimosia. E quando nos colocamos diante do Senhor e dizemos: toma o controle, estamos dizendo que abrimos mão da nossa natureza para viver pela fé e pela direção do Espírito. Muitos pensam que seguir a Jesus significa uma vida sem quedas, mas a verdade é que o caminho do discipulado é cheio de lutas internas. A carne grita, tenta dominar, quer sempre ter razão, prazer e controle. Mas o Espírito nos chama à humildade, ao silêncio, à renúncia. Não é fácil, mas é glorioso, porque cada passo de obediência revela o caráter de Cristo sendo formado em nós. E quanto mais morremos para o mundo, mais vivos estamos para Deus. Caminhar no Espírito é permitir que o Espírito Santo molde nosso interior, que Ele renove nossa mente, transforme nossas reações e nos ensine a viver com propósito. Isso só é possível quando a carne perde espaço e a presença de Deus ganha domínio. Você está disposto a pagar o preço para viver assim? Se sim, escreva nos comentários: quero ser cheio do Espírito. O corpo é passageiro. Os desejos que nascem da carne nunca serão plenamente satisfeitos. Sempre haverá um vazio se buscarmos preencher a alma com aquilo que é terreno. Só o Espírito Santo pode dar paz real, alegria verdadeira e força que não depende das circunstâncias. Romanos 8,6 nos lembra: a mentalidade da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Quem vive para Deus encontra descanso, mesmo em meio ao caos. Viver pelo Espírito é negar-se quando tudo dentro de si pede o contrário. É escolher a vontade de Deus quando ela desafia a lógica do mundo. É dizer sim ao perdão quando o coração quer vingança. É responder com graça onde o orgulho gritaria. Cada uma dessas escolhas é uma vitória espiritual. Pequenas decisões que, somadas, transformam uma vida inteira. E quando erramos, voltamos correndo para os braços do Pai e não nos afastamos dele. A verdadeira transformação acontece quando entregamos o controle, quando deixamos de justificar nossas fraquezas e começamos a clamar por socorro, quando paramos de alimentar o que nos enfraquece e começamos a fortalecer o que vem de Deus. A mudança é real quando o arrependimento é sincero. Se você deseja viver essa mudança profunda, comente: transforma-me, Senhor. Negar a carne não significa negar a humanidade. Significa apenas que não aceitamos mais ser guiados por impulsos. A palavra diz: aqueles que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Isso não é teoria, é prática. Viver no Espírito é uma escolha contínua, é dizer não àquilo que parece pequeno, mas que nos afasta da santidade. É buscar a presença de Deus com sinceridade, mesmo nos dias em que tudo parece mais difícil. É nesse lugar de luta que o Espírito Santo se manifesta com poder. Quando reconhecemos nossas fraquezas, quando admitimos que sozinhos não conseguimos, Ele nos fortalece. Jesus não nos chamou para uma vida de aparência, mas para uma vida de entrega. Não é sobre quantas vezes caímos, mas quantas vezes escolhemos levantar pela graça dele. A carne tenta dominar, mas o Espírito sempre nos convida a recomeçar, com fé e coragem. Você não foi chamado para sobreviver espiritualmente. Foi chamado para vencer, crescer, amadurecer e frutificar. E isso só acontece quando há rendição.
Quando se diz, Espírito Santo, conduz a minha vida. Quando você escolhe a santidade em vez do hábito. O céu se move quando há rendição verdadeira. Se essa é sua oração, escreva nos comentários. Toma o controle, Senhor. Andar no Espírito é mais do que evitar o pecado. É viver uma vida frutífera. Gálatas nos mostra o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas virtudes não nascem da força humana, mas da rendição. Não se conquista domínio próprio com esforço apenas, mas com entrega. Não se vive a mansidão pela lógica humana, mas pela transformação do interior. É o Espírito que gera isso em nós. Se queremos refletir Cristo, precisamos permitir que esses frutos apareçam. Não basta falar sobre Jesus, é preciso viver como Ele viveu. Amar quando é mais fácil ignorar, perdoar quando tudo pede vingança, ter paz em meio à tempestade. Isso não é natural, é espiritual. Só quem caminha com o Espírito Santo consegue reagir com fé onde o mundo espera desespero. E esse tipo de vida impacta, transforma e glorifica a Deus. Você quer crescer espiritualmente? Então alimente o que vem de Deus. Leia a palavra, ore, jejue, se afaste do que te enfraquece. Cercar-se de pessoas que edificam a fé faz diferença. E, acima de tudo, seja sincero diante do Pai. Ele conhece suas lutas. Ele sabe onde você cai, mas Ele também tem poder para levantar. Se deseja dar frutos que glorificam a Deus, comente: quero frutificar no Espírito. A guerra entre a carne e o Espírito é real, mas a vitória já foi conquistada por Jesus. A cruz não é apenas um símbolo, é um chamado. Morrer para o mundo, viver para Deus. Não se trata de quantos títulos conquistamos ou quantas posses acumulamos, mas de quanto Cristo foi formado em nós. A vida que vale a pena é aquela vivida para a glória de Deus. A eternidade não será marcada por sucesso terreno, mas por obediência, fé e amor sincero. Se sua carne tem sido mais forte que seu espírito, clame agora. Peça ajuda ao Espírito Santo. Diga: Senhor, renova minha mente, fortalece meu espírito, desperta minha alma. Deus escuta orações sinceras. Ele não rejeita corações quebrantados. Você não precisa continuar escravo dos mesmos ciclos. A libertação, a cura, a renovação. Jesus já venceu por você. Agora é sua vez de caminhar nessa vitória, um passo de fé por vez. Hoje é o dia de se posicionar, de deixar para trás o que enfraquece e abraçar o que edifica. Que sua vida seja um reflexo da cruz, rendição, transformação e amor. Que a presença de Deus te acompanhe e te guie em cada decisão. Viva pelo Espírito. Caminhe com o Espírito. Dependa do Espírito. Se essa oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: sou guiado pelo Espírito de Deus. Que a graça e a paz do Senhor te sustentem. Que o Senhor te fortaleça e te abençoe em cada caminho, em cada canto da terra. Que a graça de Cristo te acompanhe até o fim. Se essa oração falou com você, curta, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa dessa palavra.